A gente precisa estar falando com vocês e nós vamos estar falando com vocês. Glória a Jesus. Amém? Irmãos, eu trago aqui para a meditação um tema interessantíssimo, curioso, forte, mas muito ensinador, muito edificante para aprendermos e crescermos na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Eu vou começar com a parte mais conhecida, Mateus capítulo 5. Amém? Mateus capítulo 5. Aqui é só o ponto de partida do que nós vamos estar falando aqui. Amém? Capítulo 5, verso 10, 11 e 12. Capítulo 5, verso 10, 11 e 12. Glória. Mateus, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém? A partir daí vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos por essa leitura, que o Senhor possa, Senhor, ministrar os nossos corações, falar com a tua igreja, e com cada vida que vier a ser alcançada, através, meu Pai, das redes sociais, através dessa mensagem que está sendo transmitida, e será, Senhor, compartilhada, ó Deus, nas redes sociais, que tu possa falar, ó Deus, com cada servo teu, que tu possa falar com a tua igreja, que tu possa falar com cada irmão e irmã em Cristo Jesus, aleluia, trazendo resposta, trazendo, Senhor, fortalecimento espiritual e derramando a tua graça sobre graça na vida do teu povo, e seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém? Glória. Aqui, palavras conhecidas do Senhor Jesus. Fica com a tua Bíblia aberta na mão, que nós vamos ler alguns outros textos bíblicos. Amém? Mas aqui a palavra dada pelo Senhor Jesus quando no Sermão do Monte, né? Então um trecho, apenas um pequeno trecho do Sermão do Monte, onde ele fala sobre a perseguição, sobre a injúria, né? Sobre as calúnias, as mentiras que o servo do Senhor pode sofrer. Amém? E interessante que ao falar sobre isso, ele diz bem-aventurados. Glória. Bem-aventurados. Está sendo perseguido? Bem-aventurado. Está sendo caluniado? Tu és bem-aventurado. Está sendo injuriado? Bem-aventurados. Todos os que são, amém, por estarem na minha presença. Aleluia, por me buscarem, por fazerem a minha obra. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Aleluia. O apóstolo Pedro, ele fala que se nós sofremos por causa da justiça,
Se nós sofremos, aleluia, por fazer a vontade de Deus, Ele também nos diz, bem-aventurados sois. Não sofra nenhum de vós, né, por roubar, por matar, por adulterar. Amém? Mas se vocês sofrem por estarem na minha presença, por confessarem o meu nome, por fazerem a minha obra, bem-aventurado sois. Louvado seja o nome do Senhor. E para meditar sobre isso, vem duas questões, duas coisas tremendas, fortíssimas na Bíblia. Uma muito mais conhecida do que outra. As duas são conhecidas, mas uma é mais falada e outra é menos falada. Amém? Que é a questão de Jó, do sofrimento de Jó, e a questão de Paulo, do sofrimento de Paulo. Paulo, ele sofreu muito. Ele sofreu muito. A sua própria chamada, Deus manda Ananias dizer a ele que o quanto importaria que ele sofresse por Jesus. Amém? E Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, ele narra muitos, ou pelo menos alguns, dos seus sofrimentos. Amém? Mas dentre de tantos sofrimentos que está narrado em 2 Coríntios, um caso é fortíssimo, interessante, e eu quero trazer para a nossa meditação. 2 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano. Abra a tua Bíblia aí. Não, é capítulo 12. Capítulo de número 12. Glória. E olha aqui mais uma vez, nós vamos entrar aqui. Deus tem me dado em algumas, eu acho que mais de um mês inteiro, sempre falando sobre graça de Deus. E veja que mais uma vez vamos entrar aqui numa questão de graça de Deus. Olha aí, capítulo 12, de 2 Coríntios, a partir do versículo de número 7. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória. Amém? Agora, preste atenção, dentro da meditação que eu quero fazer, preste atenção, né? Qual seria, aqui você leu uma história, né? Paulo relatou algo que ele passou, que ele sofreu, que aconteceu com ele, tá bom? E quando a gente olha a Bíblia, irmão, a gente olha assim para a Bíblia, coisa muito bonita é a Bíblia, a palavra de Deus, coisas interessantes, não é? Mas parece que há uma distância na vida de muitos entre o que se lê e o que se vive. Parece que é uma distância, né? Parece que aqui a gente está lendo uma história. A Bíblia é um livro lindo, palavras lindas, bonitas, mas a prática, a realidade, muitas vezes nós não trazemos para o nosso dia a dia. Amém? Muito embora ela seja real e ela acontece no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela se torna real na vida daquele que crê no seu dia a dia. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, irmãos, há um distanciamento do que nós lemos da nossa realidade. E nós precisamos trazer, a palavra de Deus, ela precisa ser rema em nossas vidas. Nós precisamos contextualizar a palavra dentro da nossa realidade.
Amém? Por quê? Porque a palavra para tudo é proveitosa. A palavra de Deus, ela ensina, ela corrige, ela repreende, ela exorta, ela abençoa, ela ilumina. E nós precisamos trazer a palavra para o nosso dia a dia. E meditando em algumas coisas, dentro do que Paulo passou, eu fiquei a pensar uma situação aqui. Amém? Irmãos, olha o que Paulo falou. Tinha um mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear. Ele disse isso, sim ou não? Que havia um mensageiro de Satanás que o vinha esbofetear. Ele chamou um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Aí preste atenção. Amém? Se finge que você não leu isso aqui, que essa história não está aqui. Finge. Faz de conta, para você entender. O distanciamento da realidade. Amém? Qual o seu pensamento? Qual a sua postura? Se você soubesse o seguinte, olha, tem um mensageiro de Satanás esbofeteando o pastor ali. Toda vez ele vai lá e esbofeteia o pastor ora, não consegue repreender, ele não sai, o pastor já orou 3 vezes ele foi esbofeteado, Deus não responde, amém? O que é que está acontecendo com o pastor? Não, isso é uma reflexão que eu quero trazer. Qual os pensamentos, amém, que brotariam das nossas mentes acerca de um caso desse, por exemplo, conosco, amém, no ministério, na igreja, e aí pode ser qualquer igreja, qualquer denominação, entenda, eu quero trazer uma reflexão, amém? Esse pastor está em pecado. Irmão, o primeiro pensamento é esse. O pastor está em pecado. Tem alguma coisa errada na vida do pastor. Não pode não. Que negócio é esse? Satanás vem esbofetear ele. Ele repreende e não é repreendido. E ele clama a Deus e Deus não faz nada. Espera aí. Tem alguma coisa errada com o pastor. Isso é certo, sim ou não? Isso certo que eu digo, o nosso pensar. A inclinação do nosso coração nos leva a isso. Sim ou não? Como o exemplo dos amigos de Jó. Enquanto Jó estava na bênção, os amigos estavam na festa, os amigos estavam na comunhão, os amigos estavam abraçando, estavam dando a mão. Quando o cativeiro virou, ui, Jó, tu estava com o pecado escondido, Deus achou teu pecado. Mas se tu se humilhar, se tu se arrepender, mas já acusa Jó. Sim ou não? Quando Jesus fala lá para os apóstolos, no capítulo 5, para os discípulos, no capítulo 5 de Mateus que nós lemos, Jesus ele está preparando, amém? Está preparando os discípulos, ensinando e preparando os discípulos. Nós sabemos que quando Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, e os apóstolos continuaram a obra, nós vimos que os apóstolos, eles enfrentaram adversidades tremendas. Né? Pedro foi preso, não é, irmão? Paulo, Silas, Tiago, passaram a espada em Tiago, prenderam Tiago e mataram Tiago à espada. Eles passaram por situações dificílimas. Amém? Quando Jesus, no dia que Jesus foi preso, diz que os discípulos,
E Jesus se viu só. Pedro que tinha dito, eu morrerei por ti, eu morro contigo, eu não vou deixar que te façam nada. Aí Jesus disse, Pedro, antes do galo cantar, tu vai ter me negado 3 vezes, tu está aí dizendo que tu vai me defender, rapaz. Que tu vai lutar por mim, tu vai me negar 3 vezes. Irmãos, com Jesus. Presta atenção. Imagine os demais discípulos. Com os demais discípulos. Mas, Paulo, se você ler 2 Coríntios, você vai ver Paulo quase que chorando por ter sido abandonado. Por ter sido abandonado pelas igrejas. Leia a Bíblia. Se Jesus sofreu essas coisas, e aí Jesus ele vai advertir. E agora nós vamos aqui entrar para o caso de Paulo. Vamos voltar a meditar. Vamos voltar a meditar. O que é que Paulo tinha? Diz o texto o seguinte: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo, ele, nos versículos anteriores, ele fala de uma visão que ele teve, onde certamente ele mesmo foi arrebatado até o 3º céu. E lá viu coisas inefáveis que não é lícito, existem palavras humanas para descrever. E o texto fala que, para que ele não se ensoberbecesse, Deus permitiu. Veja só. Foi-me posto um espinho na carne. Há várias especulações acerca do que ou de quem seria, de fato, esse espinho na carne. Muitos acham que se tratava de uma enfermidade. Muitos acham que se tratava de uma enfermidade. Eu li alguns livros que apontavam para que pudesse ser um problema de vista. Onde muitas da sua carta, Paulo pedia para alguém assinar por ele. Mas houve uma carta que ele fez questão de dizer, essa aqui eu assino com o meu próprio punho. Mas porque algumas ele pedia para alguém escrever, e há quem especule que Paulo ele tinha problema de vista, há quem especule que ele tinha algum outro tipo de enfermidade que o limitava, que lhe angustiava. Amém? Mas veja só, mas diz a Bíblia que o lenço de Paulo curava. O lenço de Paulo curava. Nós vamos ver Paulo repreendendo demônios caindo por terra sob sua autoridade. Mas aqui nós vamos ver que a oração dele aqui, contra esse mensageiro de Satanás, fica sem efeito. Fica nula. Deus não repreende. Deus, ele permite. Agora, quanto ao espinho na carne, tem uma igreja, e se eu não estou enganado, é a igreja de Gálatas, onde Paulo diz assim, olha, eu vos preguei o evangelho na fraqueza da minha carne, na minha enfermidade, e vocês me receberam, pelo que eu louvo a Deus, pela vida de vocês, porque vocês me receberam e vocês ouviram o evangelho da minha boca, tendo eu vos pregado o evangelho na fraqueza da minha carne. Algumas traduções chegam a dizer que se tratava de uma enfermidade. Enfermo. Presta atenção. Pode. Porque quantas vezes Satanás quer impedir você de fazer a obra dizendo que você não pode. Você não pode não, você está passando por isso.
Você não pode não estar acontecendo isso na sua vida. Você não pode. Satanás quer até que você não ore por alguém. Você não pode orar não. Você não tem autoridade para orar não. Pode um enfermo orar pelo outro enfermo? O doente orar pelo outro doente? Presta atenção, irmão. Quem opera tudo em todos, diz a Bíblia, é o Espírito Santo. O poder está no nome de Jesus. O soldado em guerra, ele está tomando tiro. Está sob fogo cruzado. E aí ele não pode atirar porque está tomando tiro? Não. É guerra. Está na guerra. Na guerra, presta atenção, o servo de Deus, ele pode sofrer ataques e contra-ataque. Quem disse que a guerra, um lado só que ataca? Aí a guerra é só você que ataca, é? Você acha que o inimigo ele não vai atacar, ou que ele não vai contra-atacar? Faz parte da guerra. Entenda uma coisa, querendo ou não, eu já ensinei isso aqui, querendo ou não, o crente ele vive uma guerra. Querendo ou não, a igreja vive uma guerra, uma batalha espiritual, onde o inferno se levanta para impedir, ou tentar impedir a tua vitória, a vitória da tua família, da tua casa, dos teus filhos, dos teus negócios, é vitória na tua saúde. Há uma batalha espiritual em todas as áreas, irmãos, emocional, sentimental, conjugal, financeira, é uma guerra travada. É uma guerra travada. Amém? Paulo, ele era soldado de Cristo. Lembra, eu cito muito, Paulo escrevendo a Timóteo disse, sofre pois comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo, que não tem do que se envergonhar. Olha só, mas ele diz, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Amém? Somos soldados de Cristo. Estamos em guerra. Amém? E ao soldado que se feriu, ou ao soldado que está ferido, a gente não diz, o que foi que tu fizesse? Você está entendendo? Por quê? Porque na batalha, irmãos, tem coisa, meu Deus, é forte que eu vou dizer assim, tem coisa que dói mais do que um tapa. É algumas palavras impensadas que os servos do Senhor sofrem e recebem. Entendeu? Julgar mal Paulo aqui iria doer nele mais do que o tapa de Satanás na cara dele. Julgar mal ele aqui. Mas ele estava levando tapa na cara do mensageiro de Satanás. Estava suportando. Estava ruim, estava bom não, ele queria se livrar, pediu para Deus tirar, mas estava levando. Mas estava passando, presta atenção, estava passando. Porque o que eu ou você tiver de passar na obra de Deus, e para chegar onde Deus quer, a gente vai passar. Amém? Agora, Jó, os amigos de Jó, eles aumentaram o sofrimento de Jó. Jó já estava sofrendo. O que ele estava passando já não era fácil. Sim ou não? Preste atenção, irmão, está descendo aqui agora. Nós, como igreja, como irmãos em Cristo, precisamos vigiar para a gente não aumentar o sofrimento do nosso irmão. Porque, às vezes, nós somos usados para aumentar o sofrimento do irmão. O irmão já está sofrendo, já passou por uma situação difícil. Ou está passando. Entende? Aí a gente tem que pedir a Deus sabedoria. Eu não esqueço da sabedoria da esposa do pastor, que hoje está na glória. Hoje os dois estão na glória. Era o pastor Manuel de Lima. Que as duas irmãs, um acidente de carro.
As duas irmãs se arrebentaram todinha, ficaram em coma, ficaram igual duas múmias lá no Getúlio Vargas. Cheio de ferro, corpo tudo cheio de ferro, tudo pendurado lá, perna, braço. Aí a gente chegou para visitar. Aí uma chorando assim, chorando. E a outra lá. E a outra chorando. Ai, ui, ai, ui. Aí a gente chegou e estava uma do lado da outra. A pergunta da que estava chorando e doendo muito. Irmãos, eu tenho Jesus, ela tem Jesus. Nós somos irmãos em Cristo. Por que Jesus tirou a dor dela e não tirou a minha? Olha que pergunta. Porque a outra, que estava quebrada igual a ela, o Espírito Santo anestesiou, não deixava ela sentir nada. Ela não sentia dor. E a outra, tudo ia. E estava lá gemendo, sofrendo. A primeira pergunta que ela fez quando a gente chegou foi: por que Deus tirou a dor de uma e não tirou a dela? O menino olhou um para o outro assim, e agora? Quem responde isso aí? Aí a esposa do pastor, que era uma bênção de Deus, cheia do Espírito Santo, foi ela não, foi o Espírito Santo na boca dela. Aí chegou para ela e disse assim, se fosse um amigo de Jó, disse assim: é porque tu tem mais pecado que ela. Se fosse um amigo de Jó. Mas a irmã disse assim: Deus fez isso porque você é mais forte do que ela. Aí ela, hã? Deus tirou a dor dela porque ela é mais fraca que você. Ela não ia aguentar a dor que você está aguentando aí, não. Então, você está sentindo a dor porque você é mais forte. Aí ela olhou assim, hã? A minha irmã não ia aguentar não, né? Não ia não. Mas você, Deus conhece, Deus sabe que você é forte. Irmão, que palavra. A irmã que estava ali chorando, ela renovou a força dela. É mesmo. Eu vou passar. Eu vou vencer. Mas olha que palavra de sabedoria. E aí eu procurei aqui e eu vi algum comentário sobre essa situação de Paulo. Algum comentário. O que era o espinho na carne de Paulo? A Bíblia não diz o que era o espinho na carne de Paulo. Apenas sabemos que o espinho na carne atormentava Paulo e que Deus não retirou. Muito embora Paulo suplicava, pedia. O lenço dele curava os outros, mas não curava ele. Ele tinha unção para curar os outros, mas ele não era curado. Ele tinha unção para repreender demônio, mas tinha um mensageiro Satanás que os bofeteava. Como é que é isso? Veja que meditação interessante. Apesar de lhe não causar muito sofrimento, apesar de lhe causar muito sofrimento, o espinho na carne ajudou Paulo a se manter humilde. Tu viu quando a gente começa o texto? Ele fala dizendo assim, veja que ele falando com as palavras dele, o Espírito Santo falando na boca dele, para que ele não se exaltasse, para que ele não se engrandecesse, para que ele não se achasse melhor ou maior do que alguém. Deus permitiu nele um espinho na carne. Paulo recebeu um espinho na carne depois de ter uma visão gloriosa do paraíso. O espinho na carne serviu para que ele não se tornasse arrogante
ou se achasse superior por causa da revelação que teve. Paulo sofreu muito com o espinho na carne e orou 3 vezes, diz o texto, a Deus, pedindo que o retirasse. Mas a resposta que recebeu foi uma só: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Irmãos, é muito forte. Porque a graça de Deus é tudo na nossa vida. Pela graça sois salvos. Aleluia, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem era Paulo? Falar da graça de Deus, irmãos, é lembrar em primeiro lugar, aleluia, que por melhor que sejamos, ou que possamos vir a ser, ou que consigamos ser, preste atenção, nós não merecemos nada, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus olhou do céu à terra e viu que não havia um justo, um sequer. Você, eu, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Foi nos dado um privilégio de ser quem não merecíamos ser, de fazer o que não merecíamos fazer. Você foi chamado para servir a Deus sem que você merecesse. E não diga manda outro, porque ninguém merece, mas Ele escolheu você. E Ele ter te escolhido é um privilégio de quem foi alcançado por essa graça. Amém? Então quem está debaixo da graça, preste atenção, irmão, ele não pode impor condição. Ele não pode exigir. Ele não pode, irmãos, impor condição. Só faço assim. Só faço se for assim. Se não for assim, eu não faço. Ué, você foi chamado já sem merecer? E como é que põe exigência? Como é que põe condição? Veja aqui no caso de Paulo, pelas palavras do próprio Paulo, ele diz que Deus permitiu para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse. Então aquela permissividade de Deus servia como uma régua para deixar Paulo em uma posição sempre de humildade e de humilhação. Aleluia, porque, preste atenção, há muita gente que Deus tem uma grande obra na vida, mas Deus quer, aleluia, nos pés de Jesus, que é humilhado. Deus tem plano de engrandecer? Tem. Mas tem que saber estar embaixo. Tem que saber descer. Tem que saber se humilhar. E para a humilhação, irmãos, primeira coisa que a gente precisa refletir é que ninguém merece nada. Nós já devíamos estar alegres de ter sido chamado, de ter sido escolhido, de estar na presença do Senhor. Diz a palavra que os apóstolos, quando eles eram perseguidos, presos, maltratados, diz que porque Paulo e Silas estavam lá por volta da meia-noite louvando ao Senhor, porque eles achavam assim: Deus nos achou digno de sofrer as aflições de Cristo. Eles diziam: nós fomos achados dignos de sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Fizeram com Cristo, estão fazendo com a gente também. E eles acharam isso uma glória. Muito bem. Eles acharam isso uma glória, porque nós estamos nas passadas de Jesus. Nós estamos do mesmo lado que Jesus. Nós estamos juntos com Jesus. Quando somos maltratados com Jesus, injuriados com Jesus, perseguidos com Jesus, nós estamos junto com Jesus.
no mesmo barco. Aleluia. E sabemos que, assim como Cristo foi exaltado, aleluia, a palavra de Deus diz que assim também nós seremos exaltados com Cristo. E mais, a Bíblia diz que nós vamos governar esse mundo com Cristo. Nós vamos julgar esse mundo com Cristo. Os desprezados, os perseguidos, os injuriados. Aleluia. Aí ele diz: não há nenhuma outra referência ao espinho na carne de Paulo, por isso ninguém sabe o que era. A Bíblia não diz se o espinho na carne estava ligado a alguma doença ou perseguição que Paulo sofreu ao longo da sua vida. A Bíblia não faz nenhuma ligação direta. O que existe são especulações. Mas a Bíblia não afirma nada. Mas conhecemos alguns fatos importantes sobre o espinho na carne de Paulo. Aí, fato. O que da Bíblia pode ser aferido. Era de origem espiritual. O espinho na carne de Paulo era de origem espiritual. A Bíblia diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Agora, era de origem espiritual, mas tinha efeitos no corpo físico. Tinha efeitos na saúde. O espinho afetava a carne, o corpo de Paulo, de alguma forma. Essa não é a primeira referência a um problema físico causado por um problema espiritual. Na Bíblia, a Bíblia fala alguns casos assim. A Bíblia fala de uma mulher que ela andava encurvada. E Jesus não disse, seja curada. Jesus disse, seja liberta do teu mal. Jesus repreendeu o mal e ela foi curada. A Bíblia fala de pessoas que era muda e surda, e Jesus expulsa o demônio e a pessoa volta a ouvir e a falar. Então, há casos de enfermidades que elas são de origens espirituais. A gente chama, nos nossos dias, de doenças psicossomáticas. E a ciência admite esse tipo de doença. Amém? Elas têm origem espiritual, mas acabam afetando a saúde física. E a pessoa vai sentir no corpo. Amém? Vai sentir no corpo o resultado do que acontece espiritualmente com ela. Então a Bíblia, ela mostra que a doença era de origem espiritual e de alguma forma afetava a saúde, o corpo de Paulo. Era ruim. O espinho na carne atormentava Paulo e ele queria muito ficar livre dele. Deus permitiu o sofrimento de Paulo. Tinha um propósito. Deus não o livrou do sofrimento, mas ajudou a crescer com essa experiência. Interessante, não é? Foi Paulo que disse assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que foram chamados pelo seu propósito. Veja só, em nenhum momento Paulo aceitou. Não, Paulo até orou, brigou lá com Deus. Em nenhum momento ele aceitou. Ninguém deve aceitar nenhuma forma do mal. Mas o que está escrito para o nosso aprendizado, para a gente ganhar experiência. A gente pode aprender com a experiência de Paulo e não necessariamente sofrer o que Paulo sofreu, sim ou não? A gente pode aprender com a experiência de Paulo. Então o que está escrito para o nosso ensino. Amém? Para o nosso ensino. Por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo? A Bíblia diz que Deus não curou Paulo do espinho na carne para mostrar que sua graça era suficiente. Aleluia. Foi Paulo que disse, ei, seja contente.
em toda maneira de viver, em toda e qualquer situação, aprenda a se contentar. Foi Paulo que diz: eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. Tanto eu sei estar exaltado, como sei estar humilhado, como a ter fartura, como a ter escassez. De tudo eu tenho experiência. Aí é quando ele vai dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, eu tudo posso. Entende a situação? Do eu tudo posso naquele que me fortalece? Ei, não tema. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Mas ele diz que não vai passar. Ele diz: mas quando passar, eu vou estar contigo. As águas não te submergirão. O fogo não arderá em ti, não vai te queimar. Você não vai ter prejuízo. Deus está contigo para te livrar. Mas, em tudo, nós crescemos. Nós adquirimos experiência. E é a experiência que não nos deixa falar algumas coisas ou cometer algumas atitudes. Não. Se eu fosse mais novo, eu poderia falar isso. Só que eu sei o que meu irmão está passando, porque eu já passei algo semelhante. Você está entendendo? A experiência nos dá sabedoria, irmãos. E nos faz crescer. A experiência nos dá sabedoria. E a Bíblia diz que o sábio, né, ele fala pouco. Porque quem muito fala, tropeça em palavra. Tropeça em falar. Então a gente não pode se precipitar. Precisamos orar uns pelos outros. Porque estamos falando aqui de homem de Deus, Paulo. Estamos falando aqui de homem de Deus, Jó. Que passaram. Amém? Agora presta atenção. Mas pastor, mas e se for para o pecado? Aí que você tem que orar mais ainda. Aí eu te convido a jejuar pelo seu irmão. Aí eu te convido a fazer vigília pelo seu irmão. Porque se for por causa da justiça, Deus está cuidando dele. Mas se for por causa do pecado, aí que ele precisa da minha e da tua oração. E não do meu dedo, nem do teu dedo. Nem da minha língua, nem da tua língua. Mas das nossas orações. Sim ou não? Glória, certo? É, como diz o pregador, amém ou não amém? Glória. A irmã se lembrou da raiz dela. Amém ou não amém, né? Tem uma raiz lá atrás do amém ou não amém. Alguns irmãos lá da Universal pregam assim: amém ou não amém? Né? Glória. Então, para encerrar, está chegando aí 9 horas. Deus usou até a ação cruel de Satanás para o bem de Paulo. Presta atenção, Deus permitiu que o mensageiro de Satanás esbofeteasse ele. E Deus transformou isso em bênção para Paulo. Quem crê? Você está entendendo? Irmãos, quando Deus tem negócio com alguém, Ele transforma a maldição em bênção. Agora, para a maldição ser transformada em bênção, a maldição aconteceu. Você está entendendo? Glória. Então, presta atenção, porque tem gente que diz assim: ô glória, Deus vai transformar a maldição em bênção. É glória mesmo. Mas, para Ele transformar a maldição em bênção, a maldição chegou. Né? Vai passar por ela. Vai passar por ela. A gente está aqui na terra. E aqui na terra a gente está sujeito a tudo.
O importante é que quando Deus chamar, a gente esteja pronto. Mas como cada um vai ser chamado, irmão? Ninguém sabe, pode ser de tantas maneiras, de tantas formas. Não é? Mas o importante é a gente estar pronto, a gente estar preparado. E o que Deus permite na nossa vida tem um propósito. É para crescimento. É para aperfeiçoamento. Meu Deus, Jesus está aqui. Amém? Não volte você para o mesmo erro. Ganhou experiência, sofreu um pouquinho, não é? Aprendeu, Deus permitiu, retém o que é bom, né? Retém o que é bom. Agora, não volte para o mesmo erro. Amém, irmão? Está passando um processo? Amém. Jesus está contigo nesse processo. Para te dar vitória. Passou o processo, está se livrando para o processo, não queira voltar, não. O Senhor está aqui. O que passou, passou. Não recordeis as coisas antigas, porque o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas na vida daquele que crê. Amém? Experiência passada só serve só para nosso aprendizado. Amém, irmão? Só para nosso aprendizado. Como que o que Paulo passou aqui estava sendo para o aprendizado dele e para o nosso. E para o nosso. E para o nosso. Glória a Jesus. Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos. Deus disse: Jó, ore pelos seus amigos para que eu não os mate. Porque eles não falaram corretamente. Não glorificaram a Deus e aumentaram o sofrimento de Jó. E aqui Paulo, ele encerra dizendo: pelo que... Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, quando alguém vem pensar que Deus está distante, ou que Deus o abandonou, é quando Deus está mais perto. Sabia disso? É quando Deus está mais perto. Quando você pensa que tudo acabou, é quando Deus está junto de você para começar. Quando você pensa que acabou, é quando Deus está chegando para começar. Aleluia. Onde está mais perto. Aí Paulo aprendeu que quando ele pensava que estava forte, ele era fraco. Mas quando ele estava fraco, ele era forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Aí ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ei, esse não é o evangelho que está sendo pregado em nossos dias, não. Esse não é o evangelho dos reclames, dos comerciais, nas televisões, não. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Esse não é o evangelho do século 21, mas é o evangelho da Bíblia. Amém? Tem prosperidade? Tem. Tem vitória? Tem. Tem bênção? Tem. Mas tem perseguição, tem luta, tem uma porção de situações que podemos passar. Porque vivemos uma guerra. Estamos numa caminhada para Canaã celestial. O caminho é estreito. Jesus falou: a porta é estreita.
tantos precisando descer a casa do oleiro. Aleluia, porque há um oleiro. Aleluia. Cuidando de cada um de nós. E esse cuidar refere-se a um processo. Amém, irmãos? Mas de uma coisa eu sei. Paulo disse: estou plenamente certo que aquele que deu início à boa obra em vós é fiel para completar. Aleluia. Então a gente tem que orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Dar a mão. Amém, irmão? Incentivar, apoiar, vigiar, para não ser nós como que o esbofeteador, sermos nós o mensageiro de Satanás. Está repreendido em nome de Jesus, porque desceu isso agora. Mas quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque se Satanás mandou um mensageiro para esbofetear, não seja eu e você esse mensageiro para esbofetear o nosso irmão, o homem de Deus, o irmão, no que seja que ele esteja a passar ou sofrendo. Amém? Que Deus nos abençoe. Ficamos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Olha, irmãos, dia 23, sábado, vigília. Divulgue, compartilhe, amém? No decorrer da semana, eu vou estar mais ativo nos grupos da igreja, dando as coordenadas do projeto, amém? Do projeto aí, do evangelismo, da Operação Resgate, né, que é assim que será batizado, tá bom? Nós vamos providenciar a camisa para quem desejar, para quem quiser adquirir a camisa da Operação Resgate. No dia, veja que interessante, por exemplo, se os jovens ficarem todo o primeiro domingo, os jovens, então os jovens aqui, os jovens em Jaboatão, os jovens em Acaú, todo o primeiro domingo, esteja você onde estiver, você vai dizer para o primeiro domingo, os jovens do ministério estão na rua evangelizando, estão visitando. Segundo, terceiro domingo, está lá os varões. Todas as igrejas, a gente vai unificar essa obra. E a partir daí, nós vamos fazer as viagens missionárias. Vamos fazer as viagens missionárias. E a gente vai chegar nos interior, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Oh, glória. Pai querido, Pai santo, graças te damos por essa noite bendita na tua presença. Ó Deus, pela palavra que foi ministrada, aleluia, aos nossos corações. Meu Deus, que a tua igreja prossiga crescendo na tua graça e no teu conhecimento. Deus, abençoa essa semana, ó Deus, onde no sábado, ó Deus, estaremos, ó Deus, para fazer essa vigília. Ó Deus, dá vitória aos teus filhos, à tua filha. Abençoa cada culto, abençoa cada igreja, cada servo teu. Ó Deus, em nome de Jesus. Como em paz tu trouxeste cada um à tua casa, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor, vai na graça e na paz do Senhor também.